Bem-vindos ao podcast Um Imigrante de Sucesso, um podcast que veio para trazer histórias reais, histórias de imigrantes que vieram construir uma nova vida em Portugal. Hoje eu tenho uma convidada também muito especial, que é a Larissa Abreu, uma empreendedora, uma mulher que incentiva outras mulheres e que tem uma agência de marketing aqui em Portugal. Larissa, eu acho que ninguém melhor do que você para explicar um pouquinho do que você faz pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto. Sucesso. Tenho certeza que vai ser de sucesso, né? Um imigrante de sucesso. Então, Tati, ao longo dos últimos anos, principalmente depois da pandemia, eu venho incentivando empresas e principalmente mulheres a destravarem no digital. Seja por meio de mentorias, com foco em redes sociais, como se posicionar, como vender, estratégias, de fato. Seja através da agência, com gestão de redes sociais, entrevistas aqui no Estúdio à Medida. Tem também o podcast Topa Tudo Portugal, junto com a Thalita, que foi como a gente se conheceu, onde a gente também traz empreendedores, pessoas que têm uma jornada aqui em Portugal. Então, nesse compilado todo, minha grande missão hoje realmente é ajudar, impulsionar, guiar essas marcas no meio digital, porque eu enxergo assim, não sei se você concorda comigo, quem não está ainda, né, ocupando esse espaço, ou pelo menos galgando, aperfeiçoando e dentro desse ambiente, está realmente deixando de fazer Sem relacionamentos incríveis, networking, ganhar dinheiro e etc, né? Hoje, para crescer, a gente precisa disso, né? O networking é fundamental. Fundamental. Online e offline também, é claro. Mas muitas vezes vem do online e vai para o offline ou vice-versa. E, Larissa, eu quero saber um pouquinho da sua história de imigrante. Como é que você veio parar em Portugal? E, pelo que você já tinha me falado ali nos bastidores, você já foi para outros países também. Contar um pouquinho dessa trajetória antes de vir para cá, por que você escolheu Portugal. Um pouco da sua história, porque a gente tá aqui para isso. Vambora! Então, eu saí do Brasil muito novinha, eu tinha 15 anos. Fui para os Estados Unidos, então foi minha primeira experiência emigrando. E na época minha mãe estava lá, estava trabalhando, minha irmã também tinha ido, minha irmã 4 anos mais velha, ou seja, ela tinha 18, eu tinha 15. Fui visitá-las e tal, e aí gostei daquilo, já tinha visitado outras vezes, mas nunca com esse olhar de viver, né? E aí eu fui ao encontro delas, estudei 2 anos na high school, e lá, assim, foi uma grande jornada. Eu fiquei quase 8 anos lá, não era para ter ficado 8 anos, era para ter ficado 6 meses, mas eu me encantei pelo sonho americano, aquela coisa de ganhar dinheiro. Eu muito novinha, comecei a trabalhar, limpar mesa de restaurante, ganhar meus $50 numa noite, lá aquilo... tem muito essa política, né, de ganhar o dinheiro. O que eu escuto muito das pessoas que vivem nos Estados Unidos é que você trabalha em qualquer trabalho, mas você consegue ali estar fazendo dinheiro, juntar dinheiro e pronto. Exato. Para quem é novo Pra quem é novo é fantástico. Aquilo foi tudo muito novo e interessante pra mim. Adoro dinheiro, não escondo isso de ninguém. Amo trabalhar, então foi Quem muito... não gosta? Mas eu falo mesmo, adoro dinheiro, gente. Dinheiro é comigo mesmo. Eu também adoro. Não é? A gente tem liberdade, a gente consegue proporcionar experiências pra quem a gente ama, pra gente também. Sim. Então aquilo revolucionou, na verdade, a minha vida, porque eu amadureci muito cedo, sabe, Tati? Eu tinha 15, vim de uma classe média, tinha tudo do bom e do melhor, em Niterói, no Rio de Janeiro, e fui para um ambiente onde eu era uma imigrante. E o que é ser imigrante, né, para mim? É ser uma pessoa que vai recomeçar do zero. Ninguém conhece você, né? Você chega num ambiente novo, você tem que construir uma nova reputação, você não tem amigos, familiares poucos, né? Talvez ali eu tinha minha mãe e minha irmã. Só que nesse meio tempo minha mãe ficava indo e vindo. Ela é casada com meu pai ainda e ficava nesse trânsito, né? Entre Brasil e Estados Unidos. E a partir dali eu comecei a entrar num looping muito grande de trabalho por conta da irregularidade da minha documentação. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu tô falando do ano 2001. Naquela época não tinha muita informação. Eu fui nova, a gente foi, sabe... enfiou os pés pelas mãos. Tem muita desinformação, imagina naquela altura. Exatamente. E a partir daí, o tempo passou, fiquei irregular, não pude fazer uma universidade americana, que era o meu sonho na época. Eu recebia muitas cartas de propostas, assim, de scholarship, né, que é bolsa. Eu tinha notas muito boas, mas não pude concluir esse sonho. Eu tinha que voltar ao Brasil, regularizar a situação e tentar novamente. Eu não queria fazer isso, porque nos Estados Unidos eu já tinha minha independência, não queria abrir mão disso. E dos Estados Unidos chegou um momento que eu fui de Boston, né, que é a cidade onde eu morei mais tempo, eu meio que surtei e falei, ai, gente, preciso viver. Eu tinha 20 anos, 21. Vou pra Havaí. Aí fui pra Havaí, fiquei 6 meses lá. Tinha terminado com meu namorado, que é o meu atual marido. Vivi uma maravilhosidade lá. Existe essa palavra? Maravilhosidade? Sei lá, enfim, vamos inventar.
Se não existe, a gente colocou no dicionário hoje. Exato. E foi um momento muito que me despertou pro... Cara, a vida não se limita a trabalho. Eu cheguei a trabalhar 80 horas por semana. Isso com menos de 20 anos. Juntava muito dinheiro, construí coisas e tal. E aí eu voltei pro Brasil. Recomecei no Brasil. E um ponto que é legal comentar com as pessoas, que é bem bacana, pouca gente fala sobre isso, é a readaptação no nosso país, quando a gente fica muito tempo fora e É volta. muito difícil. Eu vivi isso Você também. viveu Vivi isso? isso Como é que também. foi pra você? Aí eu fui morar um tempo em Dublin, depois eu voltei para o Brasil. Eu não me adaptava de maneira nenhuma. Eu estava no ciclo de amigos, eu olhava, eu não me encaixo mais aqui. Tudo que eu ia fazer, não tem mais a ver comigo, não é mais meu ambiente, não é assim, eu preciso voltar. Tanto que eu voltei para a Europa, eu vim para Portugal por conta disso. É impressionante. E pouca gente fala sobre isso, porque as pessoas falam mais sobre sair do país e se adaptar ao novo país. Mas eu não sei você, nessas indas e vindas, eu achei muito mais desafiador me readaptar ao Brasil. Sem Eu acho que eu dúvidas. levei 1 ano e meio, sério. E olha que eu tinha amigas, aquela mesma rede, tinha família, tinha tudo. E queria voltar, mas mesmo assim foi muito desafiador. Mas eu consegui me colocar no mercado, finalizei a faculdade, fiz pós-graduação, estava bem. Até que o meu marido, tem um passaporte português, eu falo, uma vez que a gente vive fora, a gente não consegue ficar mais naquele, não cabe mais, É que a sabe? gente vive tantas experiências fora, que são tão experiências boas, que termina que a gente fica com aquela vontade de, eu quero mais. É uma loucura. E aí ele veio com a ideia de se mudar para Europa. Inicialmente a gente cogitou ir para Bélgica, porque eu trabalhava numa empresa belga no Rio há mais ou menos 5 anos. Ia ter uma oportunidade lá, deu tudo errado. E aí eu já tinha pedido demissão, ele tinha pedido demissão. Vamos para Londres, que é onde a gente tinha amigos para receber, que isso ajuda muito quando a gente tem Sim. amigos para receber, pelo menos no primeiro mês, segundo mês. Nossa, faz toda a diferença. E aí a gente foi para Londres e acabou que eu me coloquei no mercado de novo, viemos lá. Só que eu sabia que não era um lugar que eu queria ficar muito tempo, porque é frio. E eu queria realmente algo mais parecido com o Brasil, fora do Brasil. Foi quando eu falei pro meu marido, vamos para Portugal. Eu não conhecia Portugal. Vamos para lá, eu acho que é mais parecido isso 2018. Mas mesmo assim a gente ficou, isso 2016, perdão. A gente ficou esses 2 anos e pouco em Londres e em 2018 viemos para Portugal. Por quê, né? Ai, Lari, por que você pediu... Trabalhava na Câmara de Comércio e Indústria Londrina, no centro de Londres, estava tudo fluindo bem para mim, para o meu marido nem tanto. Ele começou a desenvolver o negócio dele online, que foi uma coisa bacana. A gente colocava na balança, Tati, e assim, um custo altíssimo em Londres. Para viver a vida que a gente tinha no Rio, caríssimo, entendeu? Tudo muito alto. E eu falei, pô, Portugal tem praia, tem clima bom, você tá empreendendo, seu negócio tá dando certo, eu aceito ir para lá e empreender com você, empreender algo novo e tal, sabe? Até porque eu não amava o meu emprego em Londres. Eu gostava, mas não amava. E aí, Tava levando, né? aquela coisa assim, é bom, mas também tem, né? Vamos viver. E aí a gente veio sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, não conhecia os bairros de Lisboa. Foi uma grande dificuldade, assim, arranjar, né, lugar para morar, todo aquele processo de um imigrante, tirar documento e tal. Mas o que Portugal me ensinou muito? Que aqui, cada euro tem um valor que a gente não conhece, pelo menos eu não conhecia em nenhum outro país. É muito valorizado. Então, assim, 1 euro, 5 euros, as pessoas valorizam o Sim. dinheiro aqui. O ritmo aqui é muito... mais lento do que em outros lugares que eu já havia vivido. Então, eu aprendi demais aqui em perceber que, cara, a vida também não precisa ser tão louca, tão acelerada, né, desses lugares. Eu sou acelerada, mas eu acho que Portugal acabou me trazendo uma paz nesse sentido de qualidade de vida, porque, beleza, muita gente fala assim, Portugal não é um país para ganhar dinheiro. E eu discordo, porque eu acho assim, querer Eu ganhar discordo dinheiro não totalmente é... disso. Totalmente. mentalidade. Sim. Tem oportunidades, é um país que está assim, tem muitos problemas, como todos os outros têm. Brasil tem, Estados Unidos tem, todo mundo tem. Mas eu acho que aqui ainda faltam algumas coisas que podem ser aperfeiçoadas, como serviços e produtos que muitas vezes a gente vê em outros países e não tem, ou seja, dá para trazer, claro que analisando o comportamento de consumo, que as pessoas estão receptivas a receber. Mas eu acho que também no sentido de digital, sabe? A minha área é digital, então tem clientes no Brasil, tem clientes em Dublin, tem clientes na Espanha, tem cliente francesa que vem para cá às vezes. Então isso, o digital me permite estar em Portugal e não depender do salário mínimo português.
Olha, mas eu falo, não é só o digital. Eu, por exemplo, na minha área de atuação aqui, eu trabalho para gente que está na Colômbia, no Brasil, na Argentina, no México. Já atendi cliente na China Aí, e também não preciso me limitar aqui isso. ao salário mínimo português. Eu acho que não é o país que define o quanto você vai ganhar, e sim a sua perseverança, a sua vontade de crescer, de fazer acontecer. É que cada pessoa tem uma personalidade. Tem pessoas que estão ali para, olha, vamos, somos acelerados, vamos fazer É. acontecer. Tem pessoas que, não, eu quero isso e tá E bom tá para tudo mim. bem. E tá tudo bem, cada um vai É. no seu ritmo. Eu não gosto muito dessa frase que Portugal não é um país para ganhar dinheiro. Eu acho que não é o país que faz você ganhar dinheiro, Eu também acho. Eu acho que é muito sobre é a mentalidade, sua dedicação, né? personalidade, né? E às vezes, assim, querer ganhar mais dinheiro também não é uma premissa de sucesso, não. Tem gente, é o que eu sempre falo, o que é sucesso, né? A gente precisa medir o sucesso pela nossa régua, não pela régua de terceiros. Às vezes, o sucesso para algumas pessoas é ter uma vida mais pacata, viver numa aldeia, criar os filhos com segurança, ter acesso a boas Sim. escolas públicas e tá ótimo, E por né? isso que eu falo do quadro O Imigrante de Sucesso, do podcast O Imigrante de Sucesso, que as pessoas colocam muito que o sucesso está vinculado ao dinheiro. E eu acho que o sucesso não está vinculado ao dinheiro, o sucesso está vinculado ao que você se propõe, ao que você quer para a sua vida e o que você conquista. Ah, eu me mudei para Portugal porque eu queria mais segurança. Eu tenho mais segurança. Então você é um imigrante de sucesso. Você Sim, conquistou aquilo que você queria, né? Que você isso. imaginava para a sua vida. Então, eu acho que o sucesso ele é muito relativo, Muito né? relativo, né? E isso a gente precisa ter muito claro no momento que a gente sai do nosso país. Ter uma clareza muito grande do porquê. A gente no podcast, né? A gente sempre pergunta também, o que te incentivou a sair do Brasil? E 95% das pessoas respondem segurança. Segurança. Para mim não foi. Eu morava no Rio de Janeiro, tinha medo, tudo bem, mas não foi o que me impulsionou Mas para o que foi, fora. então, que te Foi mencionou? a possibilidade de ter essa diversidade cultural, novas experiências, poder viajar mais, poder ter minha liberdade, viver com meu marido em lugares diferentes. A gente já tinha vivido nos Estados Unidos e tal. E, óbvio, eu tinha algumas restrições. Eu acho que a vida no Rio de Janeiro te limita muito, porque você precisa pensar: ai, tá tendo tiroteio, ai, não tá tendo, avisa quando chega. É um saco. E eu detestava isso, mas a gente se habitua também. Então, assim, não Sim. era uma coisa que atrapalhava o meu dia a dia. E nem a parte financeira também, que a gente estava empregado e tal, estava tudo fluindo bem. Mas eu acho que é isso. Quando a gente mora fora uma vez, sempre fica essa pulguinha, sabe? Vai vivenciar o mundo, né? Porque eu acho que o Brasil é muito diverso, é muito rico em cultura, em oportunidades até Sim, também. sim. Principalmente quem vive numa bolha, né, tem oportunidade, mas a questão o Brasil é distante, né? Ele fica lá um pouco isolado. Aqui na Europa a gente tem tanto acesso a cada coisa A bacana, né? viajar, Pô, conhecer outras culturas, outras maravilhoso. pessoas. Eu acho que mesmo estando em Portugal, a gente conhece muitas culturas diferentes. Que no Brasil, eu pelo menos, não tinha Não, tanto acesso às culturas como eu tenho aqui em não. Portugal também. Mesmo no Rio, você vê assim os gringos, ok, em alguns bares, ou na praia, em alguns lugares, mas não é igual aqui. Aqui as pessoas, a gente anda na rua hoje em dia no centro de Lisboa, no Porto, a gente ouve inglês, é Tudo. multicultural. E Às eu vezes eu acho sou abordada em inglês. Eu tô andando, aí, ou entrando em restaurante e as pessoas vêm falando inglês. E eu não falo inglês bem. Mas então, eu não tô em Portugal, porque as pessoas às vezes chegam abordando inglês E também. eu acho incrível isso, porque se a gente está nesse ambiente, isso nos incentiva a aprender, Sim, sem a dúvidas. aprender a lidar com culturas diferentes. Aqui em Lisboa, então, nossa, no Porto também, em Figueira, imagino também. Mas Lisboa, assim, tem áreas que você fica assim, meu Deus, parece que eu vi 10 nacionalidades num Num quarteirão. lugar só. Eu nunca tinha vivenciado isso no Brasil. Mas você pensa em voltar para o Brasil ou não? Então, eu nunca digo nunca, porque eu já tive num momento que eu falei, cara, eu preciso voltar para o Brasil. Hoje eu tenho vontade zero. Mas como eu te falei antes de ligar a câmera, a gente muda tanto, né, Tati? Sim. Ainda mais agora grávida. Eu não faço ideia. Eu não tenho pretensão, vontade nenhuma. Mas eu também não digo assim, nunca vou voltar, porque eu sei que é o meu país. E eu sei que lá eu tenho pessoas queridas, eu tenho uma rede, eu tenho possibilidades. Então, assim, mas vontade. Zero. Principalmente porque eu vivo em Portugal. Eu falo que Portugal, quando a gente sai do Brasil e vem direto para Portugal, é uma coisa. Muita gente começa a comparar. Ai, parece um Brasil, mas o Brasil parece que eu tô nos anos
80 em alguns lugares do interior. Você compara muito porque é muito parecido, tem muita Sim. similaridade. Mas quando você vem de perspectivas onde eu já tinha morado em Boston, em Honolulu, em Londres e outros lugares, quando a gente chega em Portugal, cara, parece que é um Brasil fora do Brasil. A gente se sente em casa, eu pelo menos. Eu me sinto em totalmente casa. em casa. A comida, Totalmente. as pessoas. Aí fala assim, não, mas os portugueses têm uma cultura muito diferente. Sim, temos culturas diferentes, mas temos laços. Isso Sim, as pessoas sim. não fazem ideia. São muito Muito próximas. próximo. Eu gosto da cultura aqui. Eu acho que, claro, tem as nossas diferenças. Às vezes estranho algumas coisas, mas é natural, não é nada pessoal. Mas eu acho que, num todo, Portugal entrega algo que é tranquilidade, segurança, possibilidades. E para quem tem garra, para quem tem foco, consegue, sabe? É realmente mentalidade. Você falou uma coisa aí no meio da sua fala de que você está grávida. Tô. Então, eu queria saber um pouquinho sobre como é. Eu quero engravidar logo, então eu já me interesso logo por esse tema. Como Boa. é ser imigrante e utilizar, não sei se você está utilizando a saúde pública ou não em Portugal, mas se chegou a utilizar, como é estar grávida em outro país? Então, quando eu descobri, foi uma surpresa muito grande, porque não foi planejado. E eu descobri, e uma amiga minha falou assim: olha, pedi recomendações de obstetras. Todas as recomendações eram particulares. Eu tenho seguro-saúde, que é o plano de saúde aqui em Portugal. Por que eu tenho plano de saúde hoje, em 2024? Porque quando eu me mudei em 2018, eu nem pretendia ter seguro-saúde. Porque naquela época, na minha visão, tá? Isso é a minha experiência, que vivo em Lisboa e cheguei em 2018. Tava ok. A saúde pública, eu não pretendia ter um seguro-saúde. Até que em 2021, 22, eu tive 2 problemas de saúde. Um de um tumor aqui no nariz, que eu fui fazer uma cirurgia no Rio para tirar. E uma depois, no ano seguinte, de um cálculo renal. E aí, em 2022, a saúde pública, pelo menos em Lisboa, é o que eu falo, eu sei que tem cidades mais tranquilas, mas em Lisboa estava já saturado e uma complicação muito grande. Então, a gente imediatamente fez o seguro-saúde. Hoje eu tenho seguro-saúde e recomendo a todos que possam Eu também pagar. recomendo super, porque eu Super. também tive uma situação em Lisboa, É. e que a partir do momento eu sofri um acidente aqui em Portugal andando de trotinete. Nossa. E eu precisei da saúde pública portuguesa. Claro que era um momento de Covid, fim de Covid, então estava tudo aquele caos ainda. E eu precisei da saúde pública e foi uma experiência horrível. Horrível, né? Eu não falo bem da saúde pública portuguesa, inclusive eu digo, olha, se vocês vão precisar de saúde pública, façam um seguro-saúde. É muito importante ter um muito seguro-saúde. importante. Mas eu tenho amigas que tiveram experiências incríveis, então eu acho que a experiência vai muito relativo, né? E aí, Tati, o que aconteceu? Eu recebi essas recomendações, fui fazer esses agendamentos e via que essas obstetras só tinham horário para 3 meses ou 6 meses para frente. Eu falei, meu Deus, mas aí se eu já tô grávida. E detalhe, eu descobri que eu tava grávida, eu já tava com 2 meses e meio, 3 meses, e não sabia. Aí Então, imagina ter assistência 3 meses pra frente. eu precisava fazer uma ultrassom, que é que se chama ecografia. E aí, uma amiga minha me deu uma dica, que é até legal comentar aqui com o público, que é o seguinte. Eu tô aqui desde 2018, eu só fui ter médico de família há 1 ano atrás, tá? E ela falou assim, olha, liga pro seu centro de saúde, marca, diz que você descobriu a gravidez e me encaixaram no dia seguinte ou 2 dias a seguir. E foi muito bom esse atendimento. Eu cheguei lá, a enfermeira responsável me recebeu, preencheu tudo, me explicou tudo, a médica veio, me examinou, tudo certo. Só que eu fiz uma pergunta no final para ela que foi, caso eu decida fazer o acompanhamento aqui no centro público e tal, como é que funciona? Onde eu vou ter? Qual maternidade? Qual hospital? Ela falou, depende de onde tiver vaga. Então, assim, aquilo ali já me apavorou, porque eu não escondo de ninguém que eu não tenho desejo de passar pelo trabalho de parto, ter filho de forma natural, respeito quem quer, mas eu também acho que eu tenho que ser respeitado por ter outras opções, Sim, né? claro. E eu não quero passar por isso. Então, a gente está vendo muitos relatos na mídia hoje de mulheres grávidas que estão indo para os hospitais em Lisboa e não tem vaga para ter filho. Aí tem que dirigir 100 quilômetros, 50 quilômetros para ter um filho. absurdo. Você imagina, você pode parir no carro ou em algum lugar. Eu não quero passar por isso. Então, eu decidi fazer totalmente pelo particular. Então, pelo plano de saúde, eu faço todo o acompanhamento no Hospital da Luz, aqui em Lisboa. Tem outros lugares no país. Mas é assim, um hospital que eu acho 5 estrelas, porque eu falo que parece um shopping, um centro comercial. E os médicos ali, eu já fiz a minha cirurgia de cálculo renal lá, deu tudo certo, tudo tranquilo. E tô fazendo esses acompanhamentos por lá. E no particular,
é muito diferente do Brasil, que eu ouço, né, de amigos e família, que lá no Brasil tem gente que faz ultrassom uma vez por mês. É uma loucura. É aquele exagero do Sim. brasileiro já médico. Eu faço 3 durante a gravidez. Um no primeiro trimestre, um no segundo, no terceiro. Essa médica obstetra portuguesa, gostei dela, fui, fiquei... Ponto interessante, só porque eu achei uma curiosidade boa. Como é particular, eles fazem, eu uso o aplicativo, a aplicação do hospital. Então, no momento que a médica sabe que você vai ser acompanhada por ela e tal, ela fala para a secretária agendar todas as suas consultas e ecografias até o bebê nascer. Então, já está tudo agendado, eu vou, amanhã mesmo eu tenho uma consulta. Só que eu tenho que pagar, é coparticipação, né? Sim, Aqui. sim. Enfim, de um modo geral, o que eu posso te dizer até agora? Super tranquilo. Por quê? Porque eu tô nesse contexto de pagar esse seguro e particular. No público eu já não tenho essa experiência, mas sei, através de relatos, tem muitas seguidoras e tal que já fizeram, que assim, as ecografias você marca e aí cancelam, e aí fica um mês e pouco mais pra frente, aí foge o timing, que a grávida, a gestante tem que fazer aquele exame. Então, assim, é um processo que hoje, se você quer engravidar, eu recomendo, assim, 1000% você colocar parte do seu orçamento no seguro-saúde. Pra já estar preparada aí. Preparada. E depois colocar no do bebê também. Pelo menos até 6 meses, 1 ano de vida. Pediatra e tudo. E é tudo muito assim. Me falaram assim, Lari, ó, marca um pediatra já pra quando ela nascer. Então eu falei, ai, gente, já? Tipo, eu tô, né? Agora? Agora, fui olhar os que me recomendaram. Só tem pra daqui a 6 meses. Não tem, assim, quando ela nascer, não tem mais Eu data. acho que é igual creche aqui, né? Que você tem que se inscrever com Isso também. um tempo muito antes. Muito antes. Tentei me inscrever. Olha só que loucura. Ela nasce no final de novembro desse ano. Eu gostaria de já deixar uma vaga, entre aspas, garantida para ela em setembro de 2025, quando ela tiver 8 meses, mais ou menos, né? Sabe-se lá. Mesmo que depois eu desista, não quero colocar Sim. agora, eu vou colocar mais, mas eu quero a garantia, porque é melhor do que esperar e depois não ter vaga. Aí comecei a procurar, mandar e-mail e tal, só que agora é verão, tudo para em Portugal, né? Então as escolas estão mandando e-mails falando que vão receber as fichas em janeiro para vaga em setembro. Então você imagina, tem que ser visto com muita antecedência. Senão você não consegue uma vaga, né? Isso na pública. A particular também é bom ver com antecedência, mas deve ser mais flexível, né? Porque tá pagando, né? Tá Aquela, tô pagando. Quanto custa, né? Que eu acho que é uma curiosidade legal, que as pessoas querem saber, que eu já pesquisei também. Que eu sou Aqui em Lisboa, na faixa de entre 450 e 550 euros por mês. O que, pra mim, eu acho altíssimo para muito Portugal. alto. O salário Principalmente mínimo pra é bebê. 820 euros. Exato. E principalmente para bebê, que vai dormir, vai Sim. brincar, né? Você ainda é uma muito coisa, alto. né? Depois chega num ponto que você quer avaliar público ou particular, beleza, mas bebê, enfim. Então não é uma possibilidade para mim, eu não acho que vale a pena, sendo bem sincera. Larissa, pergunta. Qual que foi a sua maior dificuldade aqui em Portugal? Você já passou por algum momento muito difícil? Alguma coisa já. que você lembra, assim, agora que pode compartilhar com a gente? Eu lembro que quando eu me mudei pra cá, eu vim pra empreender com meu marido, mas eu quase joguei ele da janela, né? Porque assim, a gente não conhecia ninguém. Trabalhando de casa, os dois online, eu falei, socorro! O marido, às vezes, merece que a gente jogue Não, assim. eu queria matar. Eu falei, não dá. E o business também, o negócio não me agradava, enfim. Ele faz isso até hoje, né? Mas sem, enfim. E aí, o que eu fiz? Quando eu fui embora de Londres, meu chefe de Londres perguntou se eu queria trabalhar na Câmara Portuguesa de Comércio. Eu não queria, eu queria realmente empreender. Mas quando ele me perguntou, eu disse sim. Então, ele me indicou. Eu tive a oportunidade, depois que eu cheguei em Portugal, de trabalhar lá um período. Trabalhei quase 1 ano. Veio a pandemia, eu tive que sair. Mas o que foi difícil, assim? Foi ótimo, uma experiência, né, numa empresa portuguesa. Mas aquilo, o salário... Para mim, quando o RH virou para mim e falou meu salário, foi um choque. Porque, assim, e ainda comparou, ainda falou assim, é o mesmo que a Carolina recebe. Aí eu fui olhar para a Carolina, ela tinha acabado de se formar. E eu já tinha, nessa área, 10, 12 anos de experiência, sendo que eu já tinha sido indicada de uma outra Câmara de Londres, trabalhado em multinacional, tinha uma experiência. Aí eu fiquei assim, caceta. Aí o que eu fiz? Eu falei, não devo ter que ganhar dinheiro. Aí eu virei guia de turismo também, então eu fazia dupla jornada. Eu fazia de segunda a sexta, no horário comercial, saía da Câmara ali no centro de Lisboa e levava os estrangeiros para passear a pé, fim de semana de carro para Nazaré, para Fátima, ia fazendo vários passeios turísticos, tirei a licença do turismo de Portugal para fazer isso, é claro. Então, assim, o difícil é você entender essa parte financeira em Portugal no início, é um baque.
É um baque porque eu não estava mal onde eu estava. Eu não estava Sim. mal no Brasil, eu não estava mal em Londres, eu estava prosperando. Não é E uma pessoa que veio para cá para buscar uma nova oportunidade em termos financeiros. Veio mesmo porque queria viver outras experiências. Exato, e você imagina, no Brasil isso seria impossível isso acontecer. Uma pessoa com mais de 10 anos de experiência internacional, não sei o quê, ganhar a mesma coisa de uma recém-formada. E eu não acho que seja uma coisa pessoal comigo. Eu vejo que o sistema, assim, é claro que quem tem mais especialidade ganha mais, mas não tem muito essa coisa da meritocracia. E eu acho que é por isso também que as pessoas muitas vezes não têm essa ambição de estudar, de fazer, para ganhar mais, né? Eu acho que aqui as pessoas, quando fazem um doutoramento ou algo, é porque realmente elas querem aprender, elas querem evoluir. E não necessariamente para ganhar mais. No Brasil, muita gente faz para ganhar mais, Para ganhar mais. Então, isso foi um baque. E várias outras situações de perrengue, né? Que eu já passei aqui, é claro. Sem conhecer ninguém, sem ganhar dinheiro. Eu trabalhei numa loja de 10 da manhã às 8 da noite para ganhar 35 euros. Ralando eu já em fiz pé. figuração de filme também para ganhar, assim. Já fiz a recepção de evento, às vezes, para ganhar alguma coisinha, para ter alguma coisinha ali. Mas o que vale é o movimento, né, Tati? Se a isso. gente não se movimenta... É recomeço. Mudar de país é recomeço. Então, por mais que seja difícil pra gente, eu também tinha uma estrutura no Brasil muito boa. Mas quando a gente muda de país, para a gente entender ali que a gente precisa fazer algumas outras coisas que a gente não fazia antes, que não estou dizendo que não é digno, é muito digno. Muito mas digno. É um aprendizado também. Eu acho que é um aprendizado para a nossa vida. Com certeza. Larissa, estamos acabando e o nome do nosso podcast é Um Imigrante de Sucesso. Se você está aqui é porque eu te considero um imigrante de sucesso, é uma pessoa que a história é muito admirável e acompanho você nas redes sociais, acho incrível tudo aquilo que você vem trazendo para os imigrantes que estão aqui também, para as mulheres principalmente. Mas eu quero saber de você, se você se considera um imigrante de sucesso e se sim, o porquê se considera um imigrante de sucesso. Boa pergunta, né? Pergunta forte. Sim. Sim, eu me considero, sim, de sucesso. E como a gente falou anteriormente, não especificamente pela ganhar mais do que a grande maioria. Não é isso. É realmente por ter uma missão aqui. Eu fiz um evento recentemente, em julho, presencial, nessa Câmara de Comércio que eu trabalhei como funcionária. Então, foi no Salão Nobre, um salão muito bonito, que só tinham empresas portuguesas fazendo eventos ali. Então, anos depois, fazer um evento lá como empresária e fomentar e inspirar outros empresários, empreendedores, não só brasileiros, mas portugueses, sobre essa jornada de caramba, vamos lá, vamos fazer acontecer. Isso para mim é sucesso. A comunidade que eu construí, a missão que eu tenho hoje, a inspiração que muitas vezes a gente e as pessoas nem falam, mas de alguma maneira te observam e aquilo as ajuda de alguma maneira. Então, para mim, o sucesso está muito mais atrelado a isso, a impulsionar as pessoas, e isso acaba me impulsionando também como pessoa, desenvolvendo o meu potencial, evoluindo, sabe, na humildade, no crescimento, na aprendizagem e no financeiro também, é claro. Que também importa. Não é? Então, assim, de forma resumida, seria isso. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, compartilhado um pouquinho da sua história para as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço a todos que assistiram até aqui, até o fim. E um miminho para um imigrante de sucesso. Obrigada.